vamos aplicar na planilha. Vamos entender isso de maneira mais prática. Tá aí a minha planilha sendo apresentada. Observa, aqui eu tenho na célula A1 o valor 500, na célula B1 eu tenho o valor 600, na célula A2 o valor 2.000 e na célula B2 eu tenho o valor 1.000. Esta é a minha planilha, que eu tenho aqui alguns valores apresentados. Agora eu vou colocar nessa minha planilha a minha função C. Aqui na célula B5 resolvi construir a minha função C lá do exemplo que nós estamos orientando. Vamos observar. Diz lá, igual SE, abre parênteses, A2 maior 1.000, ponto e vírgula, A2 asterisco 0,15, ponto e vírgula, A2 asterisco 0,05. Pois bem, esse é o meu exemplo de função C. Tá aí ele. Agora eu tenho que resolver e dizer qual é a resposta dessa função C, aplicada nessa fórmula. Vamos passo a passo. Primeiro tu tem que verificar o teste lógico. E o teste lógico está no primeiro argumento da função C. Então, em primeiro lugar, verifica o teste lógico. Nesse caso aqui, qual é o teste lógico? A2 é maior do que 1.000. Esse é o teste lógico. Tem que avaliar se A2 é maior que 1.000. Então vamos primeiro descobrir se esse teste lógico é verdadeiro ou falso. Vamos verificar. Quanto vale A2? Bem, A2 é coluna A, linha 2. A2 vale 2.000. Observa nesse meu exemplo, A2 vale 2.000. Portanto, eu vou avaliar A2 como sendo 2.000. Vamos verificar então o teste lógico sabendo que A2 vale 2.000. Então vamos lá. 2.000, que é o valor de A2, 2.000 é maior do que 1.000? E aí te pergunto, 2.000 é maior que 1.000? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, professor. 2.000 é maior do que 1.000. Pois bem, se tu disse que 2.000 é maior do que 1.000, então tu tem que responder o cálculo que está no segundo argumento, que é a parte verdadeira, ou o cálculo que está no terceiro argumento, que é a parte falsa? Pergunto de novo, tu vai responder o segundo argumento, que é a parte verdadeira, ou o terceiro argumento, que é a parte falsa? Qual desses dois tu vai resolver? Qual dos dois? Bem, professor, eu vou resolver o segundo argumento, que é a parte verdadeira. Porque sempre que tu responder que o teste lógico é verdadeiro, tu tem que vir para o segundo argumento e esquecer que o terceiro argumento existe. Porque o terceiro argumento é a parte falsa. Tu só vai responder o terceiro argumento se tu disser que o teste lógico é falso. Então eu vou dizer, 2.000 é maior do que 1.000? Sim, verdadeiro. Então eu venho direto para o segundo argumento e esqueço que o terceiro argumento existe. Só vou olhar para o segundo. E o segundo diz, A2 multiplicado por 0,15. Quanto vale A2? 2.000. Quanto é 2.000 multiplicado por 0,15? É 300. Então, quando eu der Enter agora, o resultado da minha função C foi 300. Por que foi 300? Porque ele pegou 2.000 e multiplicou por 0,15. Olha só que importante. Nós pegamos a função C com seus três argumentos, onde o primeiro argumento, vou repetir, é um teste lógico que tem que responder verdadeiro ou falso. Como eu respondi verdadeiro? Porque A2 vale 2.000. Então 2.000 é maior do que 1.000? Sim, verdadeiro. Aí eu vim direto para o segundo argumento, e no segundo argumento tinha um cálculo, dizendo A2 multiplicado por 0,15. E aí eu peguei A2 que vale 2.000, multipliquei por 0,15, e 2.000 multiplicado por 0,15 é 300, como resultado apareceu aí na minha planilha. Professor, e se tu tivesse respondido falso, vamos supor que A2 fosse 500, não é, mas se fosse 500, bem, daí 500 é maior que 1.000? Não, aí seria falso. E se tu dissesse falso, tu viria para o terceiro argumento e ali tu teria que resolver o cálculo A2 multiplicado por 0,05. Se tu dissesse falso, tu viria para o terceiro argumento e não responderia o segundo argumento, só responderia o terceiro. É assim que funciona na sua função C. Se tu responde que o teste lógico é verdadeiro na tua análise, tu tem que olhar o que está no segundo argumento, e o que tiver no segundo argumento é a resposta da nossa função C, que nesse caso, como tu pode observar, o resultado que apareceu foi
300 para a nossa função C, ok? Vamos então agora para um outro exemplo de função C. Vamos verificar um outro exemplo, uma outra montagem, uma outra forma de fazer a função C. Essa primeira que a gente viu, tranquilo. Nesse segundo exemplo de função C, nós vamos analisar o que chamamos de resposta textual, porque tu pode, dentro da função C, colocar como resposta, como resultado, texto. Mas aí, esse texto tem que constar entre aspas, para que a função C não retorne um erro. Então vamos comigo montar uma outra função C, um outro exemplo. Acompanha passo a passo. Igual SE, abre parênteses, e agora eu vou colocar A1, menor, maior, B1, ponto e vírgula, entre aspas, eu vou colocar mouse. Mouse. Entre aspas, coloquei ali mouse. Atenção. Pronto. Ponto e vírgula. Entre aspas, agora eu vou colocar aqui copo. Copo. Fecha parênteses. Vamos observar agora atentamente este exemplo que eu montei de função C. Ela também apresenta 3 argumentos, porque a nossa função C tem que ter 3 argumentos. Mas observa como estão montados agora esses 3 argumentos. Vem comigo. O primeiro argumento é sempre um teste lógico. Nesse caso, A1 menor maior B1. Professor, o que significa esse menor maior? Aí que está, esse sinal menor seguido no sinal maior significa diferente, diferença. Então a leitura desse teste lógico que está no primeiro argumento da nossa função C é A1 é diferente de B1. Observa, o teste lógico botou um sinal menor seguido no sinal maior e isso significa diferença. Então ele está perguntando, A1 é diferente de B1? Aí tu tem que responder o teste lógico entre verdadeiro e falso. Daqui um pouquinho vamos analisar, mas antes vamos conhecer a nossa função C. Primeiro argumento, então, tem um teste lógico. No segundo argumento da função C, tem a palavra mouse entre aspas. E no terceiro argumento tem a palavra copo entre aspas. Nós temos que lembrar que o segundo argumento é a resposta se o teste lógico for verdadeiro. E no terceiro argumento é a resposta se o teste lógico for falso. Perfeito. Agora só um cuidado. Se tu botar dentro do segundo argumento uma resposta textual, quer dizer, não é um cálculo, tu quer como resposta texto, coloca esse texto que tu deseja como resposta entre aspas. Porque se tu não colocar mouse aqui entre aspas, a função C vai retornar um erro. Então, se tu quer que a resposta seja um texto qualquer, eu botei aqui mouse, e não importa porque eu botei mouse, eu só botei por botar. Mas é isso, botei entre aspas, mouse, porque eu quero como resposta, se o teste lógico for verdadeiro, que ele responda mouse. E aí a resposta será mouse, entre aspas, se o teste lógico for verdadeiro. Agora, se o teste lógico for falso, daí tu tem que responder o que está no terceiro argumento. E nesse terceiro argumento eu botei copo, entre aspas. Então ficou assim, se o teste lógico for verdadeiro, eu vou responder mouse. Se o teste lógico for falso, eu vou responder copo. Isso porque o primeiro argumento é o teste lógico, segundo argumento a resposta se o teste lógico for verdadeiro, e o terceiro argumento a resposta se o teste lógico for falso. Essa é a forma de resolver a nossa função C. Perfeito. Agora vamos à resposta então, analisando precisamente esse teste lógico. A1 é diferente de B1? Verdadeiro ou falso? A1 é diferente de B1? Vamos verificar. A1 vale 500, coluna A, linha 1. A1 vale 500. B1 vale 600. B1 vale 600. Então ele está perguntando, 500 é diferente de 600? 500 é diferente de 600? Sim, é diferente. Verdadeiro. Se tu disse verdadeiro para o teste lógico, então a resposta está no segundo argumento. Porque o segundo argumento é aquele que tem a resposta se o teste lógico for verdadeiro. E no segundo argumento eu encontrei mouse. Então quando eu der Enter agora, observa que a resposta da minha função C, de fato, foi mouse. Porque eu respondi o teste lógico e disse verdadeiro. Se eu disser que ele é verdadeiro, eu tenho que responder o que está no segundo argumento. E no segundo argumento eu tinha mouse, que é de fato o que apareceu como resposta aí da minha função C. Agora um detalhe. Vamos tentar, então aqui entendido,
por que a resposta foi mouse? Porque o teste lógico for verdadeiro. Só que agora eu vou alterar esse teste lógico. Eu vou deixar esse teste lógico falso. E para deixar o teste lógico falso, vamos mudar aqui o sinal, vamos mudar o operador de comparação. Acompanha comigo aqui, ó. Eu vou colocar no lugar do diferente, então vou tirar esse símbolo de diferença, vou colocar o sinal de igualdade. Olha lá como é que está agora o meu teste lógico, acompanha? Agora eu botei o sinal de igualdade no lugar da diferença. Então vamos ver agora como é que ficou. Ele está perguntando no meu teste lógico se A1 é igual a B1. E aí eu te pergunto, A1 é igual a B1, verdadeiro ou falso? Vamos ver, A1 vale 500, B1 vale 600, então vamos lá. A1 é igual a B1, 500 é igual a 600? Não, 500 não é igual a 600, então é falso o teste lógico, não é igual. Observa, 500 não é igual a 600, falso o teste lógico. Se tu respondeu que o teste lógico é falso, então tu vai para o segundo ou para o terceiro argumento? Para o terceiro argumento. Sempre que tu responde que o teste lógico é falso, tu não vai olhar o segundo argumento, vai esquecer que ele existe e vai direto para o terceiro argumento. E no terceiro argumento nós temos escrito copo, entre aspas, porque é texto. E aí eu vou dar enter, a resposta dessa minha função C, observa, tem que ser copo. Por que copo, professor? Porque eu considerei o teste lógico falso. E quando eu falo que o teste lógico é falso, eu tenho que ir para o terceiro argumento. E lá no terceiro argumento, como vocês podem observar, tinha a palavra copo. Por isso que quando eu dei enter e confirmei a função C, a resposta foi copo. É isso, pessoal. Quando nós analisamos então essa função C, que é uma função de análise lógica, é muito importante que a gente verifique o seu esquema, o seu funcionamento. Tu não pode esquecer numa prova dessa dica. Primeiro argumento, teste lógico. Segundo argumento, a resposta se o teste lógico é verdadeiro. Terceiro argumento, a resposta se o teste lógico é falso.